1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 1. 1 de Pedro 1, verso 13 em diante. Mantenha sua Bíblia aberta. 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 13 até o 2:10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegai-vos para ele, ou chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Assim nós lemos, meus irmãos,
toda a sessão de 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o 2, verso de número 10. Na próxima terça-feira, meus irmãos, dia 31 de outubro, a maior parte das pessoas do mundo estará comemorando Halloween, o dia das bruxas, o dia da morte, o dia das trevas. E há festas nas escolas e as crianças vão vestidas de bruxas, de Satanás, de qualquer coisa que não seja para a glória de Deus. Infelizmente, as escolas, é assim que se comemora o 31 de outubro, ou Halloween, o dia das bruxas, especialmente em escolas não cristãs. Mas no dia 31, também, na próxima semana, parte do mundo celebrará 506 anos da Reforma Protestante. A reforma de natureza política, uma reforma de natureza educacional, uma reforma de natureza civil, mas acima de tudo, uma reforma de natureza religiosa, uma reforma de natureza transformadora, porque a reforma protestante buscou colocar na mão do povo aquilo que lhe faltava, a escritura sagrada, para que eles compreendessem o que é a vida de fé e o que é a vida de piedade. Então nós estamos reunidos aqui nesta noite, dia 29 de outubro, já para celebrar o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante. No ano de 1517, século XVI, portanto, Martinho Lutero fixou 95 teses na abadia de Wittenberg para discutir com a Igreja Católica tópicos que ele achava bastante problemáticos e distantes da Escritura. E Lutero dizia: a minha alma, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Se a palavra de Deus não ensina, nós não precisamos cumprir certos rituais. E o que é que atormentava a vida de Lutero, meus irmãos? Atormentava a vida de Lutero a resposta a uma simples pergunta: como eu posso ser salvo? É isso que atormentava a vida dele. Ele era um monge, ele era estudado, ele era mestre em teologia, ele ensinava o livro dos Salmos, ele começou a ensinar o livro de Romanos, mas ele não tinha resposta para uma pergunta simples: como posso ser salvo? Será que é por meio das indulgências? Será que é por meio da penitência? Lutero tinha essa perturbação na sua alma. Então ele começava a lavar o assoalho do convento, a subir as escadarias de joelhos, a fazer penitência, a comprar indulgências, a se confessar minuto após minuto diante do seu confessor, mas ele não tinha paz de alma, ele não se sentia salvo. Ele descobriu que pela obra da lei, pela justiça que há na lei, ninguém pode ser salvo. A lei, meus irmãos, é um espelho que apresenta nosso pecado, mas ela não nos salva. A lei de Deus é santa, a lei de Deus é justa, a lei de Deus é boa, mas ela não pode nos salvar. E Lutero entendeu isso, assim como todos os nossos pais do passado entenderam isso. E quando ele estava lendo Romanos, o texto que a gente leu na liturgia, no capítulo 1, ele descobriu esta verdade essencial, o centro do Evangelho: o justo viverá pela sua fé. Então não é por obras da lei, não é pelo que eu faço, não é por quão bom eu sou, mas porque a justiça de Cristo foi imputada a mim. O justo tem que crer, o justo tem que confiar em Jesus Cristo e crer que a sua obra redentora, o seu sangue, vai colocá-lo no céu. O justo vive pela fé. Quando Lutero entendeu isso, então foi renovador. E ele queria debater esses assuntos com os clérigos, com a igreja, transformando a igreja. O que não foi possível, visto que desde 1517 até 1522, correu um processo de excomunhão do Lutero. Lutero era um monge da ordem agostiniana. E o Papa
cuidou de exonerá-lo, de excluí-lo da igreja. Foi isso que aconteceu. A Igreja Católica chama isso de excomunhão. Mas não sem debate, não sem luta, porque nos anos que sucederam o trabalho de Lutero, a reforma foi estabelecida. E hoje nós estamos aqui para falar dos 5 solas que a reforma protestante entregou para nós como um legado. Pastor, a reforma só foi possível por causa da obra de Lutero? É evidente que não, meus irmãos. Antes de Lutero, outros homens desejaram também colocar a Bíblia na mão do povo, e o fizeram. Nós temos a história de John Wycliffe, que trabalhou pela tradução da Bíblia em inglês e colocou a Bíblia na mão do povo inglês, os chamados Lollardos, que começaram a ler a escritura em inglês muito antes de Lutero traduzir a Bíblia para o alemão. Nós temos a obra de John Hus, que também no seu país, na antiga Bavária, começou a pregar verdades de Deus para o povo e afrontou a igreja romana, 100 anos antes de Lutero. 100 anos antes de Lutero. E o pontapé inicial da reforma é dado com Lutero, porque ele traz os assuntos à baila, à discussão, ele afronta a igreja católica, que arrogava para si o direito de interpretar a Bíblia e ensinar a Bíblia para o povo. Mas Lutero, olhando para as Escrituras, entendia isso que Pedro acabou de nos ensinar, que os crentes receberam um sacerdócio real. Existe algo que a reforma nos deu, que é o sacerdócio universal dos santos. Todos nós podemos nos achegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Então cada um é um sacerdote real, que se chega diante de Deus por meio de Jesus Cristo. A reforma também nos ensinou isso, meus irmãos. Mas como for anunciado, hoje nós vamos falar dos 5 solas. Fizemos esta atividade na igreja de Caruaru hoje. É lamentável saber que muitos presbiterianos, muitos reformados de modinha, reformados da internet, não sabem nem sequer os pilares da reforma protestante. Você sabe quais são os 5 solas? Pois é, você que é reformado tem que saber os 5 solas da reforma. Nós fizemos esse exercício hoje lá em Caruaru. Na hora do café da manhã, todos tinham que perguntar um para o outro: quais são os 5 solas? Então nós fizemos esse exercício, a maioria acertou 3 pontos, 4 pontos, outros acertaram 5, mas é importante que nós saibamos disso, porque já são 506 anos de legado, de fé, restaurada, reformada, que voltou àquela forma da igreja até o 4º século. E o que nós estamos fazendo com o nosso legado? Então vamos falar dos solas da reforma protestante. Eu quero começar lendo com você de novo o verso 13, 1 de Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como é que eu posso ser salvo? A Bíblia responde: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é que eu posso ser salvo? Pela graça de Deus. A graça de Deus, meus irmãos, é um favor que Deus nos dá e que nós não merecíamos. Esta é a graça de Deus, diferente da misericórdia, né? A misericórdia é quando Deus não aplica em nós o castigo que nós merecíamos. Então Ele foi misericordioso, olhou para nós e não quis nos punir, e isso Ele foi misericordioso. Mas a graça não é assim. A graça é quando a gente não merecia nada, Deus resolve nos dar alguma coisa. E Ele nos deu uma coisa muito importante. Ele nos deu o seu próprio Filho, o sangue de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo, para nos salvar.
Então isso é graça, quando o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e quando nós somos tirados da miséria e fomos colocados na luz. Antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Antes não éramos povo, mas agora somos povo, e isso se chama graça. Os reformadores entenderam bem isso, por isso eles disseram sola gratia, a expressão latina que significa só a graça. Esse é um dos 5 solas, só a graça. Quem pode te salvar? É a penitência romana? Quem pode te salvar são suas obras da lei? Quem pode te salvar é o teu padre, é o teu pastor, é o teu rabino? Quem pode te salvar? Quem pode te salvar é a graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É a graça de Deus. Sola gratia. Os reformadores trabalharam isso com muito ímpeto. Você pode perceber que esse não é o ensino da reforma somente. Eu estou lendo o texto de Pedro. Pedro escreveu isso no primeiro século da era cristã. O ensino sobre a graça é verdadeiro em toda a Escritura. Como é que os crentes eram salvos no Antigo Testamento? Pela graça. Não, pastor, no Antigo Testamento eles eram salvos pela lei. Não. É lamentável que os presbiterianos respondam assim. Quando você pergunta como os crentes do Antigo Testamento eram salvos, eles dizem pela lei, pastor. Eles cumpriam a lei e eles eram salvos. Quem é que pode cumprir perfeitamente a lei de Deus? Quem é que pode não ser acusado de nenhum ponto de quebra da lei de Deus? Não existe esse, meus irmãos. Lembra do Salmo? Deus olha do céu para a terra para ver se há algum justo. Quantos ele encontra? Nenhum sequer. Portanto, a graça de Deus é o meio pelo qual Deus nos salva, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O apóstolo Pedro está falando disso no primeiro século. Ele está dizendo: crentes, eu sei que vocês estão em diáspora, eu sei que vocês estão espalhados aí, veja aí, 1 de Pedro 1:1. Eu sei que vocês estão espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, mas eu sei também que vocês são eleitos de Deus, benditos de Deus, salvos por Jesus Cristo, herdeiros de uma herança incorruptível. Então o apóstolo Pedro, no capítulo 1, está escrevendo para que nós recobremos a memória daquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Então ele diz no verso de número 6, nisto exultais. Mesmo que você está passando por provação, por contrição, por problemas, nisto exultai. Qual é a exultação? A exultação é você estar confirmado em Jesus Cristo, e isso é a obra da graça de Deus. Sola gratia. Então ele fala aqui do trabalho dos profetas, que também apontaram para Jesus Cristo, e depois ele chega no verso que nós estamos propondo aqui, o 13, onde ele diz que cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sabe o que é cingir, meus irmãos? Os pastores de antigamente usavam túnicas, não é isso? E os homens de modo geral também usavam túnicas, que são vestidos. Cingir a túnica significa pegar na aba, na gola da túnica, e a gola na barra, né? Na barra da túnica, trazer a túnica até em cima, fazendo uma meia saia, e amarrar com o cinto essa túnica. Isso é cingir-se. Quando alguém se cingia, ele estava preparado para correr, para lutar, para guerrear. Em outras palavras, ele estava preparado, ele estava cingindo. E Pedro diz aqui: cingindo o vosso entendimento. É como se Pedro quisesse que nós pegássemos a nossa mente e passássemos um cinto nela e amarrássemos o nosso entendimento à graça de Jesus Cristo. Então você está sempre preparado para receber dos céus a graça que está sendo trazida por quem? Por Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, a nossa salvação é pela graça. Pela graça sois salvos,
não é por indulgência, não é por boas obras, não é porque você é bonito, não é porque você é inteligente, não é porque você é famoso. Aliás, Jesus Cristo agradeceu a Deus. E ele disse: Senhor, graças te dou porque revelaste estas coisas aos pequeninos. Então os reformadores entenderam isso e eles disseram: nada de indulgência, sola gratia. Primeiro, sola. Segundo, sola. 1 de Pedro 1, verso de número 21. Verso 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que por meio dele tendes fé em Deus. Por meio de quem? Por meio do sangue de Jesus, mais precioso do que ouro e do que prata, conhecido antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus, a fé em Jesus, o amor de Jesus manifesto a nós, nos dá condições de ter fé em Deus. E aqui está o segundo sola que eu quero destacar: o sola fide. Enquanto, meus irmãos, na igreja romana, você tem a obrigação de acreditar na igreja, que é o magistério, na tradição e na Bíblia. Na fé reformada, os reformadores olharam para a Escritura e disseram: peraí, não, quem nos ensina a verdadeira fé é a Bíblia. E nós precisamos só da graça de Deus para ser salvo, e para alcançar essa salvação existe um canal que é a fé. A fé, meus irmãos, é aquilo que nos conduz à justiça de Deus. É como a água que chega na torneira da sua casa. Ela vem por meio de um cano, não é assim? Então a justiça de Deus chega até nós por meio da fé. É como se a fé fosse esse grande duto, esse grande cano, trazendo para nós a justiça de Deus. E mesmo para que você tenha fé, é preciso que Deus lhe dê. Não é isso que diz lá em Efésios? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mesmo a fé, você precisa receber de Deus. É uma fé salvadora. Como eu sei que eu estou salvo, pastor? Primeiro, eu confio na graça de Deus. Segundo, eu creio que o sangue de Jesus, mais precioso do que ouro e do que prata, foi derramado em meu lugar. E por meio desse sangue, diz Pedro no 21, eu tenho fé em Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu creio em Jesus e no seu sangue remidor. Sim, se eu creio em Jesus e no seu sangue remidor, então eu tenho fé. E se eu tenho fé, esta fé é a fé salvadora, porque eu sei que não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Eu só sei disso por meio da fé. Meus olhos são abertos por meio da fé. O justo viverá pela sua fé. Isso não começou com Paulo, meus irmãos. Isso não começou com Lutero. Isso começou lá no Antigo Testamento. Lembra de Abacuque? O meu justo viverá pela sua fé. O justo lá de Abacuque era o piedoso, aquele que acreditava que seria resgatado por Deus, mesmo no meio do ataque dos babilônios. Lá em Abacuque, Abacuque escreveu isso: o meu justo viverá pela sua fé. Era Deus mandando Abacuque escrever isso. Paulo reproduziu o ensino de Abacuque em Romanos, nós lemos Romanos 1, 17, e em Gálatas 3, nós lemos também na liturgia. Porque sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. É o que diz a Escritura: é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele
existe, que é o galardoador dos que o buscam. Então os reformadores entenderam muito bem isso, e há 500 anos, 506, nós temos ouvido estas mesmas verdades. Só a graça, só a fé. Então, para você saber se é salvo, você tem que responder isso. A graça de Deus te alcançou? Você tem fé em Jesus Cristo e no seu sangue? Você tem que responder isso. Mas os reformadores foram mais longe. Agora avance comigo para o capítulo 1 de Pedro ainda, versos 22 a 25. Olha só. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha que maravilha aqui, meus irmãos. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o que? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O que a gente já viu aqui? Sola fide, sola gratia. Só a graça, só a fé. Nosso terceiro fide aqui, nosso terceiro ponto, nosso terceiro sola, na verdade, é o que está aqui no verso de número 23. Vocês foram regenerados mediante uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E o que está no verso 25? A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Está aqui um outro ponto importante que os reformadores entenderam. Sola Scriptura. Sola Scriptura. Sola gratia, sola fide, agora sola Scriptura. O apóstolo Pedro também sabia que o que mudou a vida das pessoas foi a palavra de Deus. Ele era um mensageiro da palavra de Deus. Ele evangelizou outros judeus pregando a palavra de Deus. Ele escreveu para esses judeus para eles ficarem firmes na fé, usando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a autoridade máxima na nossa vida. Ela é a regra de fé e de prática. Lutero entendeu tão bem isso, que quando ele foi chamado a se retratar dos seus escritos, ele disse: não posso. Se vocês não me convencem pelas escrituras que eu estou errado, a minha consciência cativa à palavra. Como eu disse, meus irmãos, a Igreja Católica tem 3 fontes de autoridade. Quais são as 3 fontes de autoridade? O magistério, que é a própria Igreja, a Bíblia e a tradição. Para os católicos, essas 3 coisas têm a mesma autoridade. A Igreja é o magistério que é capaz de interpretar a Bíblia. Só os bispos, só os padres, só os cardeais e só o Papa podem interpretar a Bíblia. Por isso que eles não fazem questão de colocar a Bíblia na mão do povo. Você que era católico sabe disso. Quando você ia para a missa, o que você recebia? Um jornalzinho com a liturgia preparada. Tem trechos da Bíblia lá? Tem trechos da Bíblia lá. Mas quem estava interpretando toda a Escritura para você era o magistério, era a igreja. Não era assim? Então você tem o magistério, você tem a Bíblia e você tem a tradição. Aquilo que não está na Bíblia, eles recorrem à tradição oral, à tradição registrada. E para os católicos, esses 3 pontos têm a mesma autoridade. Quando Lutero começou a estudar a Escritura, ele percebeu: não, peraí, a nossa alma deve estar cativa à palavra de Deus, porque os homens nascem e os homens morrem. Como diz Pedro, nasce a erva e murcha a sua flor. Mas e a palavra do Senhor? A palavra do Senhor permanece para sempre. Não sei se vocês já viram, mas esse é o símbolo do Seminário Presbiteriano Conservador. Você desce as escadarias do alojamento para as salas de aula, tem um escudo bem grande na parede com a Bíblia aberta, emitindo luz.
E debaixo tem a palavra do Senhor escrita assim: Verbum Domini, manetim a eterno, que quer dizer, a palavra do Senhor permanece para sempre. E os seminaristas descem as escadarias, todo dia eles topam com esse bordão, com esse símbolo, todo santo dia. Não é possível entrar no seminário e não dar de cara com o símbolo. Está na parede. Você pode até ignorar, mas ele está lá como testemunho de que a palavra do Senhor permanece para sempre. Você talvez não vá comemorar 550 anos de Reforma Protestante. Eu espero comemorar 550 anos de Reforma Protestante. Talvez não 600, né, Sandra? É muito tempo. Mas a palavra do Senhor vai continuar, vai permanecer para sempre. Os homens podem ser ardilosos, podem querer mudar a palavra do Senhor, mas Pedro está dizendo, quem produziu mudança em vocês foi a Bíblia, foi a palavra do Senhor, que é viva, que é permanente. A palavra do Senhor permanece para sempre. Nenhuma só palavra do que Deus falou vai cair por terra. Nenhum mínimo da lei vai passar. Tudo será cumprido. Nenhum I, nenhum J, nenhum tio, nada na lei vai passar. A palavra do Senhor permanece para sempre. Só a gratia, só a graça de Deus. Só a fé. A fé é o instrumento que traz a justiça de Deus para nós. Só a Escritura. Esse é o ideal dos reformadores. Faltam 2. O quarto está aí no capítulo 2. Vamos para o capítulo 2. Verso 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Sola gratia, sola fide, sola Escritura, e agora solos Christus. Quem é a pedra angular rejeitada pelos homens? Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando faz um relato do que aconteceu no deserto, lá na carta aos Coríntios, ele diz: ele era a pedra, Cristo é a pedra angular. Então, os reformadores entenderam só os Cristos. Como é que eu posso ser salvo e como é que eu posso chegar a Deus? Eu posso ser salvo pela graça, eu posso receber fé, eu posso ter a Escritura nas minhas mãos, mas eu chego a Deus por meio de Cristo. O que é que o catolicismo romano ensinava no século XVI? Você chega a Deus por meio do Papa, por meio do bispo, por meio dos santos, por meio de Maria. Então o caminho para Deus é muito longo, tem muita gente para ajudar Jesus. E é curioso, meus irmãos, porque Estados Unidos, Canadá, Europa, nós estamos vendo protestantes reformados voltando para o catolicismo. Como é que o porco volta para a lama? Como é que o cão volta para o vômito?
Do mesmo jeito que o cão volta para a lama, ou para o vômito, e a porca para a lama, crentes reformados estão voltando para o catolicismo. Mas vê se no catolicismo você pode se achegar a Deus. Não. Primeiro você tem que ter um santo de devoção. E tem muitos santos para interceder por você. Não pense que você vai direto a Deus, não, porque a fila é grande. Tem muito santo para interceder por você. Você tem que escolher o seu de devoção. Aí você pede para o santo pede para Maria, Maria, medianeira de todas as graças, ela que vai decidir se distribui essa ou aquela graça para você ou não. E só no último caso, quando os santos falham, quando Maria não deu jeito, aí você fala com Jesus. Quando você fala com Jesus, aí Ele então vai mediar a sua relação com o Pai. O que diz a Escritura, meus irmãos, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Como é o nome dele? Jesus Cristo, homem. Acabou. Não tem santos, não tem Maria, não tem intercessor humano que te coloque na presença de Deus mais rapidamente, mais diretamente do que Jesus Cristo. Ele é a pedra angular rejeitada pelos homens. Jesus é a pedra, porque Ele é o alicerce da igreja. Não é Pedro, pastor? Pedro não é a pedra? Sim, Pedro também é pedra. É o que diz a Escritura. Tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mas Jesus é o alicerce. Nós também somos pedras. Pedro disse isso aqui. Vocês são pedras que vivem. Jesus é pedra, Pedro é pedra, os apóstolos são pedras. Você tem um alicerce que é Jesus, você tem uma base que são os apóstolos e os profetas, e em cima desta base, apóstolos e profetas, está edificada a igreja de Deus. E a igreja de Deus somos cada um de nós, como pedras vivas. É o que Pedro está dizendo aqui. Vocês são pedras que vivem. Verso 5 do capítulo 2. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Jesus é a pedra angular, é a pedra principal, é a mais importante, é o alicerce. Os apóstolos e os profetas também formam a base, e nós somos uma igreja construída em cima do alicerce que é Jesus e da base que são os apóstolos e profetas. É claro que Pedro é uma pedra, não tem como negar isso. Ele mesmo diz que nós somos, então ele também é. É claro que Paulo é uma pedra, é claro que João é uma pedra, todos eles são pedras sobre os quais a igreja de Cristo está edificada. Mas a pedra angular, aquela que sustenta o edifício, aquela que dá o ponto de equilíbrio, se chama Jesus Cristo. Os reformadores entenderam isso, por isso eles disseram só Cristo. Os reformadores ouviam uma cantiga antiga, cantada no tempo da Reforma, que dizia assim: quando uma moeda no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório sai. E eles venderam muita indulgência com essa toadinha de que quando uma moeda no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório sai. Primeiro, que nem existe purgatório, para começar. Segundo, que dinheiro para construir a Basílica de São Pedro em Roma não pode tirar almas do inferno, muito menos do purgatório, que não existe. Então dinheiro não compra salvação, não. Essa história de quando uma moeda no fundo do cofre cai e uma alma do purgatório sai, era para iludir as pessoas. Iludiu muita gente, porque a Basílica foi construída, viu? No tempo de Leão X. Eu não sei quantos de nós vamos ter a chance de ir lá para Roma, lá para a Itália, para conhecer essa Basílica. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: é bonita, viu? É revestida de ouro por dentro. Tem obras de artistas famosíssimos lá pintadas, como Michelangelo. Então, muito dinheiro foi tirado do povo para se construir aquela basílica, no tempo de Leão X, o Papa que enfrentou Lutero, que excomungou Lutero também.
Mas, meus irmãos, mais importante que a excomunhão do Papa é a sua alma estar cativa à palavra de Deus. Só a graça, você é salvo, a graça te alcançou, só a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. O meio é a fé. Só a Escritura, a palavra do Senhor permanece para sempre. Solos Cristos. Ele é a pedra rejeitada pelos homens, mas eleita por Deus, eleita e preciosa. Quem nele crer não será de modo nenhum envergonhado. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Nunca você vai ser envergonhado se você crer em Jesus. Nunca. Ah, pastor, mas os homens deste mundo me envergonham, fazem chacota de mim, eu sou o motivo de opróbrio para os homens. Não se preocupe, a pedra angular te sustenta. A pedra angular vai te levar para a glória. Quem nele crê nunca será envergonhado. Pedro está falando dos resultados finais da fé em Jesus Cristo. Então nós já falamos de 4 solas. Falta só um, meus irmãos. Calma que ainda não é nem meia-noite. Vamos para o 5º sola. Capítulo 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, aqui ficaria melhor se eu falasse do sacerdócio universal dos crentes, porque aqui está dizendo que nós somos sacerdócio real. Mas eu não quero destacar isto hoje, porque o propósito é falar dos solas. Então eu quero que você preste atenção nessa palavra aí, ó. Propriedade exclusiva de Deus. Para que é que Deus nos chamou das trevas e nos colocou na luz? Para sermos propriedade exclusiva dele. Está vendo aí? E por que Deus nos tirou das trevas para a luz? Para que nós proclamemos as suas virtudes. Então, quando Deus faz tudo o que faz, Ele faz para a sua própria glória. Os reformadores entenderam isso? É evidente que sim. Tanto é que eles instituíram o Soli Deo Glória, que significa para a sua própria glória. Vamos pensar desde o começo, meus irmãos. Deus precisava criar o mundo? Evidente que não, Ele estava satisfeito nele mesmo. Na eternidade passada já existia Pai, Filho, Espírito Santo. Eles tinham uma relação intratrinitária, que nós chamamos de ópera ad intra, né? É o amor de Deus por Ele mesmo. Ele estava bem lá. Deus não estava se sentindo sozinho e pensando, puxa vida, estou tão solitário, acho que eu vou criar alguma coisa aqui. Não. Ele estava muito satisfeito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nas suas obras ad intra, no seu amor por Ele mesmo. Mas quando Deus resolveu criar o tempo, o mundo, o cosmos, o universo e os seres humanos, a Bíblia nos ensina que Ele o fez para a sua própria glória. Se você começar a ler o primeiro capítulo de Efésios, você vai ver isso o tempo todo. Para a sua própria glória, para a sua própria glória, para a sua glória. E quando Ele resolveu ter um povo de propriedade exclusiva sua, criar sacerdotes reais, Ele fez para que nós proclamemos as virtudes dEle. Quais são as virtudes de Deus? Os jovens cantaram aí, Deus é bom em todo o tempo, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é tudo isso que a Bíblia nos ensina que Ele é: Espírito infinito, imutável em seu ser, sabedoria, bondade. Tudo isso Deus é. E nós somos chamados para proclamar estas virtudes. Portanto, para proclamar a glória de Deus. Santo, Santo, Santo
é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. E aqui, meus irmãos, eu quero então resumir para vocês os 5 pontos. Ao terminar o culto, a gente vai perguntar um para o outro, certo? Quais são os 5 pontos, ou 5 solas da Reforma Protestante. Enquanto a gente toma café ali, come um bolinho, você olha para o seu irmão e pergunta: quais são os 5 solas? E eu vou repetir aqui para você pegar a fila, coisa que não aconteceu em Caruaru, hein? Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça, sola gratia. Por meio dele tendes fé em Deus, sola fide. A palavra do Senhor permanece para sempre, sola escritura. A pedra angular rejeitada pelos homens, solos Christus. E aquele que nos chamou para proclamar as suas virtudes, soli Deo glória. Terça-feira, parabéns para mim, parabéns para vocês, parabéns para todos os reformados. 506 anos de Reforma Protestante. Pouca gente vai comemorar isso. A maioria das pessoas, como eu disse, vai celebrar o Halloween, o inferno, dia das bruxas, o Satanás. Mas nós não. Nós somos nação eleita, sacerdócio real. E nós vamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Na sua maravilhosa luz. E Deus nos dê graça, meus irmãos, para levar avante o legado da reforma. Para que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Para que nós tenhamos mais convicção do que os nossos pais tiveram. E para que a gente comunique toda a verdade de Deus de maneira brilhante, como os reformadores fizeram. Lutero não teve medo. Ele escreveu: castelo forte é o nosso Deus. Ele foi convocado para a dieta de Worms, para a dieta de Spira, para várias dietas. E Lutero era muito perturbado do juízo, meus irmãos, eu tenho que confessar isso. E ele ficava pensando assim: tem demônios em todos os telhados, e eles querem me devorar. Então ele compunha o hino e ia caminhando no meio daqueles telhados e pensando: os demônios vão pular em mim. Mas ele escrevia: se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam nos assustar nem ver-nos derrotados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já derrotado está, vencido cairá por uma só palavra. Castelo forte é o nosso Deus. Só a graça, só a graça, só a fide, só a fé, só a escritura, só a escritura, só os Cristos, só Cristo, e só lhe deu glória, a glória só a Deus. Vou tomar de vocês daqui a pouco. Enquanto isso, eu espero que a graça seja abundante na sua vida. Amém? Coloquemos-nos de pé, meus irmãos, vamos responder a mensagem que ouvimos, vamos cantar o hino 155. Pegue aí a Bíblia, abra o hinário 155, Castelo Forte, é o hino de Lutero, 155.
Amém, meus irmãos, louvado seja Deus. Vamos em pé agradecer pela mensagem. Vamos pedir que Deus nos ajude a recordar que os nossos pais nos ensinaram, os solas da reforma protestante, de acordo com a própria Escritura.